Olá, gente. Vamos dar início agora à nossa aula de revisão, né? E é muito bom para quem vai fazer simulado já agora, né? Faltam alguns dias para o nosso simulado. Então vamos começar. A matéria, o que é a matéria? A matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, ou seja, ocupa volume e tem massa. E a energia é a capacidade de realizar trabalho. Ou seja, a matéria, ela é aquilo que é concreto, aquilo que é palpável, certo? Unidades de medida são, em suma, um padrão no qual se pode comparar determinado corpo e assim mensurar determinadas características. Por exemplo, se você queria comparar a altura de um corpo, você diz que aquele corpo é 1 metro. Então, se o outro corpo tem o dobro daquele corpo, então aquele outro corpo seria 2 metros de altura. Se você tem uma criança que é metade do Lano, então a criança tem meio Lano de altura. É basicamente isso, certo, gente? A gente tem também substâncias puras e impuras. As substâncias puras são todas as espécies de matérias formadas por átomos, metais e gases nobres, moléculas ou aglomerados iônicos quimicamente iguais entre si. Por exemplo, água, sacarose, sal de cozinha. Observe, cada substância pura é representada por abreviação denominada fórmula, certo? No caso de metais e gases nobres, por não formarem moléculas ou aglomerados iônicos, são representados graficamente apenas pelos símbolos AU, K, HE, que no caso é ouro, cálcio e o L, né? Tipos de substâncias puras. As substâncias puras simples, elas são substâncias formadas apenas por um tipo de átomo. Ou seja, aqui a gente tem, né, o H2, O2, N2, F2, Cl2, O3, Br2, S8, enfim. Aí as substâncias puras compostas são a água, o cloreto de sódio, por exemplo, né, que são formados por mais de um tipo de átomo, certo? Atomicidade. O que é atomicidade? É o número de átomos que formam a molécula de substância pura simples. Isto é, o hélio. Se o hélio tem um átomo, então a atomicidade dele é monoatômica. Se o nitrogênio tem 2 átomos, o N2, né? Se o N2 tem 2 átomos, então a atomicidade dele é biatômica ou diatômica. O3, 3 átomos, triatômica. P4, 4 átomos, tetratômica. S8, 8 átomos, octatômica. O ferro, ele pode ser armazenado com diversos outros átomos de ferro, certo? Então, a atomicidade dele vai ser poliatômica. Por exemplo, a gente tem no nosso organismo um depósito de ferro chamado ferritina, que aí quando o nosso organismo tem deficiência de ferro, mas tem esse armazenamento na forma de ferritina, é de lá que vão sair os ferros para suprir essa deficiência de ferro, certo? Enquanto a pessoa não ajeita essa necessidade nutricional do ferro. Alotropia é o fenômeno pelo qual um mesmo elemento químico forma substâncias puras diferentes. Os principais elementos com essa propriedade são o carbono, o oxigênio, o fósforo, o enxofre. Tais elementos, por serem ametais, formarão substâncias simples, covalentes. As substâncias alotrópicas diferem umas das outras nos seguintes aspectos: atomicidade e estrutura cristalina, certo? E aí, como são formadas pelos mesmos elementos, as substâncias alotrópicas possuem as mesmas propriedades químicas, as propriedades físicas, porém, são muito diferentes devido à diferença na estrutura e na massa dos alótropos, certo? Uma das formas alotrópicas sempre é mais estável que as outras. A forma alotrópica mais instável, isto é, a mais energética, tende a se transformar espontaneamente na forma mais estável, em um processo que ocorre com liberação de energia. Aqui a gente tem os alótropos, certo? Aqui a gente tem aqui alguns átomos, né?
Aí a alotropia do carbono, a gente tem o quê? Tem o diamante, tem o grafite, tem os fulerenos, o do oxigênio temos o gás oxigênio, temos o ozônio, do fósforo temos o fósforo branco, o fósforo preto, o fósforo vermelho. No caso utilizado mais é o fósforo vermelho devido serem os fósforos de segurança, né? O fósforo, os fósforos branco e preto são mais reativos em contato com o ambiente. O enxofre, temos o enxofre rômbico e o monoclínico como sendo as principais formas alotrópicas. E é isto. Aqui alguns outros conceitos. A gente tem o sistema aberto, que eu queria que vocês esquecessem esse não e esse nem, porque o sistema aberto permite a troca de matéria e energia com o ambiente, certo? Um exemplo seria a sala de aula com a porta aberta. Sistema fechado não permite a troca de matéria, mas pode permitir a troca de energia com o ambiente. Isto aqui seria como a sala de aula com a porta fechada, mas digamos que o material da sala de aula é condutor e aí vai permitir essa troca de energia, certo? Do ambiente com o sistema. Mas para vocês entenderem melhor, deixa eu dar o conceito, certo? Aqui a gente tem o sistema, que o que é? É uma forma isolada do meio ambiente ou universo, que é o que eu quero estudar. Esse sistema é delimitado por uma fronteira. E aí então, tudo que estiver externo a essa fronteira é o meu universo, e tudo que estiver dentro seria o meu sistema, que é o que eu quero estudar. A gente também tem um sistema isolado, que é um sistema isolado onde não há troca nem de matéria e nem de energia com o ambiente. Por exemplo, uma garrafa térmica que realmente funcione, certo? Na história antiga, na estrutura do átomo, os gregos acreditavam que só existiam 4 elementos que formavam a matéria, que era água, fogo, terra e ar, certo? E Aristóteles falava que cada um deles era formado por cada uma dessas características. Então, quente e seco gerariam o fogo, seco e frio a terra, úmido e frio a água e úmido e quente o ar. O início do atomismo. A Grécia Antiga é o berço da cultura científica, nós já sabemos. Ideia sobre descontinuidade da matéria, ou seja, somente 430 a.C. foi que... somente não, né? Já faz bastante tempo. 430 anos antes de Cristo, tiveram ideias de que a matéria teria uma descontinuidade. Ou seja, haveria um momento em que ao partir a matéria, essa matéria deixaria de ser divisível. Existiria uma parte indivisível dessa matéria. E aí Demócrito e Leucipo defendiam, sim, que chegaria um momento em que se teria um pedaço indivisível. E para designar tal porção indivisível, eles utilizaram a palavra átomo. Aristóteles e Platão, porém, rejeitam a teoria do atomismo, certo? E então, como eram os filósofos mais influentes, acabam que esquecendo mesmo desses princípios, dessa teoria do Demócrito e Leucipo, certo? Não aceitam. E aí, eu quero que vocês entendam que não havia fundamentação experimental nas falas de ninguém, de nenhum. Portanto, tudo passava de especulação filosófica. Dalton. Dalton fala do átomo como partícula indivisível. Thomson, modelo denominado pudim de passas. Rutherford, ele vai falar que o átomo possui espaços vazios, possui um núcleo pequeno, denso e positivo. A massa está condensada no núcleo, os elétrons giram em órbitas circulares ao redor do núcleo.
Bohr, o elétron não emitia radiações enquanto estivesse na mesma órbita. Os elétrons absorvem energia para saltar de um nível de menor para um de maior energia para a emissão de fóton, com certa liberação de energia, para que se possa sair de um nível de maior energia para um de menor. Sommerfeld. Os elétrons estão presentes na eletrosfera, divididos em camadas que estariam subdivididas em regiões menores, denominadas subníveis de energia, não necessariamente circulares, certo? Broglie anunciou que os elétrons apresentavam características tanto de partículas como de ondas. Heisenberg falou que jamais podemos determinar ao mesmo tempo a posição de uma partícula e sua velocidade. E Schrödinger adaptou as teorias de Heisenberg e Broglie ao elétron, e sua principal conclusão foi que os elétrons estivessem presentes em regiões denominadas orbitais. Então, para que a gente tivesse a estrutura do átomo, toda a teoria que a gente tem hoje, foi necessário passar por tudo isso, certo, gente? Então, cada um deles contribuiu. Não é que, Dalton estava certo, Sommerfeld é que estava certo, a teoria de Bohr é que estava certa. Não, cada um contribuiu para que tivéssemos essa teoria da estrutura do átomo, certo? Que a gente tem.